Fala turma, professor Samuel Marques de Direito Constitucional para mais uma aula gratuita aqui no canal da Implacável Concursos no YouTube. Para você que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de deixar o seu like, tá bom? Deixa o seu like aí porque isso é a única coisa que a gente pede em troca, essa aula é gratuita. A ideia aqui é democratizar o acesso ao ensino e aqui você pode ter acesso a todas essas aulas de forma gratuita e a gente só pede o seu like, tranquilo? Bom, pessoal, a gente vai trazer aqui, por meio de questões, uma resolução para todos aqueles que estão fazendo um concurso para a Guarda Municipal de Chapecó. Mas logo eu adianto que o conteúdo a ser tratado é um conteúdo meio que universal para as guardas municipais, pois em todos os concursos de guardas municipais que estão saindo aí, que tem direito constitucional, eles estão cobrando exatamente o conteúdo a ser tratado aqui por nós, tá bom? Beleza? Então vem aqui para o nosso material para a gente começar a analisar essas questões. Primeiramente, aqui está o meu Instagram, tá? Ó, caso você ainda não tenha meu Instagram, @profsamuelmax. Esse é o meu Instagram e lá você pode ter acesso a todas as informações relacionadas às aulas gratuitas em que eu participarei, beleza? Bom, eu sigo em frente lá para a nossa questão, primeira questão, olha lá. O direito de reunião constitucionalmente previsto. Bom, falando em direito de reunião, nós devemos observar o que dispõe o artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 16, ele trata sobre o direito de reunião e é interessante, pessoal, que nós visualizamos no direito de reunião um direito complexo. Complexo por quê? Porque para o seu exercício é necessário o respeito a vários requisitos. Diz a Constituição que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Beleza. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, o direito de reunião ele tem vários requisitos e eu gostaria de lembrar desses requisitos com vocês. Vem aqui comigo, por favor, para a gente tratar sobre eles. Direito de reunião. Direito de reunião, presente no artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Vamos analisar, pessoal, quais são os requisitos, tá? Primeiro requisito é que o direito de reunião deve ser exercido de forma pacífica. Ele tem que ser pacífico e sem armas. Quer dizer, então, que se houver qualquer tipo de manifestação violenta, é possível que a polícia, que a guarda municipal, que você, guarda municipal, acabe com esse direito de reunião, sem problema algum. Essa é uma possibilidade indicada no nosso texto constitucional. Sem armas, interessante, tá? Sem armas, pessoal, é uma exigência constitucional. E mesmo que o manifestante tenha porte legal de armas de fogo, é proibido. Ele só pode manifestar se não estiver portando armas de fogo ou qualquer tipo de arma. É o que se entende pela jurisprudência, tá bom? Do Supremo Tribunal Federal. E é interessante a gente destacar que utilização de armas em manifestação somente se você estiver a serviço da sua instituição de segurança pública. Nunca como manifestante, beleza? Bom, continua aqui comigo. Pacífico sem armas em locais abertos ao público. Locais abertos ao público, beleza? O que é um local aberto ao público? É todo aquele local que não existe requisito para o ingresso naquele local, naquela localidade, tá bom? Além de ser em local aberto ao público, vem um terceiro requisito que eu vou colocar em vermelho. Diz que, pessoal, independe de autorização. Independe de autorização. O que é que significa isso, tá? Significa dizer que para o exercício do direito de reunião, o direito de manifestação pública, você não precisa pedir a autorização do poder público, você simplesmente a exerce e acabou. É essa a ideia. Não precisa de autorização, mas tem um outro requisito que é necessário, tá? Que eu quero daqui a pouco destacá-lo também em vermelho, para que você não confunda com esse. Mas seguindo a ordem indicada pela nossa Constituição, qual é o próximo requisito, pessoal? Diz lá que não pode frustrar. Não pode frustrar. O que é que significa a palavra frustrar, hein? Frustrar significa atrapalhar. Não pode frustrar reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Anteriormente convocada para o mesmo local. É isso que diz a nossa Constituição Federal. Então, quer dizer que o exercício de uma manifestação não pode se sobrepor a outra que já tenha sido convocada para aquela localidade.
É essa a ideia. Então, por exemplo, se a gente vai exercer uma manifestação em uma praça e a gente chega lá e percebe que tem outra manifestação rolando, para saber qual das duas deve subsistir naquela localidade, é simplesmente entender qual foi a primeira que fez o prévio aviso à autoridade competente, que esse é o nosso último requisito. Por quê, pessoal? Porque o prévio aviso à autoridade competente é o que vai determinar qual foi a primeira reunião convocada para aquela localidade. É assim que a gente vai entender, tá bom? E eu vou colocar esse prévio aviso em vermelho. Bom, inicialmente, olha, para saber qual é a reunião anteriormente convocada para a mesma localidade, é a que primeiro fez o prévio aviso. Mas eu gostaria que você tomasse cuidado, por favor, que independe de autorização é diferente de prévio aviso. A autorização é diferente de prévio aviso. Quando eu falo em autorização, eu estou me referindo ao quê? A uma pergunta em que você chega à autoridade competente e pergunta: olha, autoridade, eu posso exercer o direito de manifestação, o direito de reunião naquela localidade? Se a autoridade dissesse que não, você não poderia. Mas não é o caso para cá. A ideia qual é, pessoal? Só é necessário o aviso. Quando você avisa, você não está pedindo autorização alguma. Quando você avisa, você somente diz: olha, eu vou exercer a manifestação lá naquela praça. Se a autoridade disser que não, o que é que você vai responder? Com toda a educação, não é? Olha, eu não estou te perguntando, só estou te avisando, pois esse é o requisito constitucional indicado, tá bom? Então, vale a pena tomar cuidado entre esses dois requisitos que eu coloquei em vermelho. Analisando esses pontos, eu volto com vocês para cá para a nossa primeira questão. Olha lá, ó. Permite em locais públicos a manifestação pacífica, tudo bem. De agentes de segurança pública, até aí tudo bem. Que estejam portando suas armas, nada disso, pessoal. A gente sabe que o direito de manifestação, o direito de reunião, ele tem que ser sem armas. Ah, professor, mas os agentes de segurança pública, eles têm um porte legal de armas de fogo. Tem, mas o Supremo Tribunal Federal diz que não pode, na condição de manifestante, estar portando armas de fogo. É essa a ideia. Portanto, falso, nosso item A não deve ser marcado, tá bom? Olha lá o nosso item B. Pode ser exercido independentemente de autorização da autoridade competente. Perfeito, a autorização não precisa, tá correto isso daqui. Mas o que é preciso, hein, pessoal? O prévio aviso à autoridade competente. A autorização não precisa. São dois pontos diferentes, hein? A autorização é uma pergunta, prévio aviso é uma afirmação. E a gente não precisa da pergunta, a gente só precisa da afirmação. Porque é por meio do prévio aviso que a gente define qual é a reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Essa é a ideia, tranquilo? Olha lá o nosso item C. Não pode ser limitado por legislação infraconstitucional. Professor, o que é a legislação infraconstitucional? Pessoal, é o seguinte, infraconstitucional é aquela norma que está abaixo da Constituição. Infra vem de abaixo. Quais são as normas que normalmente estão abaixo da Constituição? Elas são chamadas de leis, tá? Ó, eu vou colocar até entre aspas, porque nós temos leis de diferentes naturezas. Tudo bem, não pode ser limitado por legislação infraconstitucional. Está querendo dizer, então, pessoal, que o direito de reunião ele não pode sofrer qualquer tipo de limitação. Só que aqui eu quero lembrar algo interessante. Vocês todos, assim como eu, passamos por um período muito difícil no Brasil, que foi o período de pandemia. O que foi feito, pessoal, por muitos prefeitos, por muitos governadores aí do nosso país, hein? Eles simplesmente limitaram o direito de reunião. E aí eu pergunto para você, o direito de reunião, então, pode ou não pode ser limitado por legislação infraconstitucional? Pode. Simplesmente eles fizeram lockdowns, vocês devem lembrar, isolamentos sociais, situações em que limita o direito de reunião. Portanto, pode ou não pode ser limitado o direito de reunião, hein? Pode, esse é o entendimento. Por isso que está falso aqui. Olha lá o item D. Autoriza a concorrência entre manifestações no mesmo local, com preponderância democrática daquela com maior número de participantes. É o seguinte, pessoal, pode duas manifestações ocorrerem na mesma localidade? Pode não. E como é que eu defino qual delas deve prevalecer? É a que tem o maior número de manifestantes ou a que fez o primeiro prévio aviso, hein? A que fez o primeiro prévio aviso. A que foi anteriormente convocada para o mesmo local. Portanto, está falso aqui o nosso item D. De fato, o gabarito da nossa questão é o item B de bola, de acordo com essas determinações aqui do direito de reunião que nós encontramos na Constituição Federal. Beleza? Passa em frente, então, para a nossa próxima questão. Essa foi bem interessante. Olha lá a nossa segunda questão. De acordo com o direito de associação constitucionalmente previsto.
Direito de associação é sempre um assunto importante para nós, tá? E o direito de associação você o encontra lá no artigo 5º, inciso 17 ao inciso 21. Lá no artigo 5º, do inciso 17 ao 21, você vai encontrar todas as determinações sobre os direitos de associação. Nós temos lá a ideia de que é plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. É isso que diz o inciso 17. O inciso 18 diz que a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O inciso 19 diz que as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é o caso da dissolução, o trânsito em julgado. O inciso 20 diz que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E o inciso 21 diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então, eu fiz aqui uma análise bem rápida sobre todos os incisos que correspondem aos direitos de associação, que vão lá do inciso 17 ao 21 do artigo 5º da nossa Constituição. Mas analisa aqui comigo os nossos itens, tá, pessoal? Olha lá, ó, as associações poderão ter caráter paramilitar. Bom, o que é o caráter paramilitar? Para quem não sabe, tá? Eu até explico. Paramilitar, pessoal, é uma palavra que vem de paralelo, tá bom? Para vem de paralelo e militar vem da atividade militar. A ideia qual é? É entender que não pode uma associação, que é uma instituição de caráter privado, tá bom? Não pode essa associação ter um caráter militar em paralelo àquele exercido pelo Estado. Nós devemos entender que somente instituições do poder público é que poderão ser instituições militares, como é o caso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Uma instituição particular, como no caso seria uma associação, tá bom? Uma formação particular, jamais poderá exercer uma atividade militar. E aqui a gente entende o quê? A gente entende que no Brasil não pode haver o que nós chamamos de milícias. Não pode haver a criação de exércitos particulares. É essa a ideia, tá bom? Mas vem aqui comigo. A associação poderá ter caráter paramilitar? Pode de jeito nenhum. Isso aqui vai de encontro ao que dispõe o artigo 5º, inciso 17 da nossa Constituição Federal. Olha lá o item B. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Pessoal, é o seguinte, a nossa Constituição Federal, no inciso 19, diz que as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso? O primeiro que eu tratei, ó, a dissolução, o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso sobre aquela decisão judicial. Olha, somente é exigido o trânsito em julgado para o caso da dissolução. Para suspensão, precisa de trânsito em julgado? Precisa não, pessoal. Portanto, está falso, tá bom? Não precisa do trânsito em julgado para cá. Isso é o que você encontra lá no artigo 5º, inciso 19 da nossa Constituição Federal. E para você lembrar é o seguinte, olha, tanto a dissolução, como a suspensão, elas exigem decisão judicial, tá bom? Tanto a dissolução compulsória quanto a dissolução compulsória exigem decisão judicial. Portanto, na sua prova, você vai entender que somente é possível dissolver ou suspender uma associação se for por decisão judicial. Sendo que no primeiro caso, qual é o primeiro caso, hein? É o caso da dissolução, exige-se o trânsito em julgado. Então, o que você deve lembrar, pessoal, é exatamente que somente no caso da dissolução é que isso é exigido. Aqui, no caso, está falando sobre a suspensão. Então, falso. O item B está falso. Olha lá o nosso item C de casa. As associações podem representar seus filiados em juízo. Quando a gente fala em juízo, é em processos judiciais, tá? Desde que expressamente autorizadas. Aqui está correto, tá? Ó, aqui vai de encontro ao que nós dispomos lá no artigo 5º, inciso 21 da nossa Constituição Federal, em que diz que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial, no caso que é o juízo, tá? Judicial, ou extrajudicialmente, que seriam processos administrativos. O item C de casa está correto, de acordo com o que dispõe o inciso 21. E olha lá o item D. A constituição de associações e de cooperativas depende de autorização na forma da lei.
a criação de associações e de cooperativas na forma da lei independem de autorização. Então, não há que se falar de autorização para cá não, pessoal. Independem de autorização para tal. Beleza? Tá falso o item D de dado. Isso aqui vai de encontro ao que dispõe o artigo 5º, inciso 18 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 18. Beleza? Portanto, o item C de casa é o gabarito da nossa segunda questão. E eu passo em frente com vocês para a nossa terceira questão, lá sobre remédios constitucionais. Olha lá que interessante essa questão, ó. A ação constitucional que tem o cidadão como legitimado ativo, que objetiva defender interesse difuso para anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, denomina-se o quê, hein, pessoal? Olha, quando a gente encontra nos remédios constitucionais a finalidade de anular atos lesivos, esta é para quem? É para a ação popular. E quem pode propor a ação popular? É qualquer pessoa? É não. O artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal diz que qualquer cidadão é parte legítima para propor a ação popular, que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. E isso é o que diz o artigo 5º, inciso 73. Portanto, eu posso logo destacar que o item D é o nosso gabarito, pessoal, de acordo com essa disposição do artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal. Mas eu quero destacar algo importante para você. No artigo 5º, inciso 73, fala sobre o que nós chamamos por legitimidade ativa da ação popular. O que seria a legitimidade ativa? Legitimidade ativa é a capacidade de ser autor da ação popular. Qualquer pessoa pode ser autora da ação popular? Não. A condição de autor da ação popular, pessoal, é exclusiva daquele chamado por cidadão. Ah, professor, mas todo mundo no Brasil é cidadão, não é não? É não, pessoal, é aí que se engana. Nem todo mundo no Brasil é considerado cidadão. Cidadão somente é aquele que está no exercício dos direitos políticos. Ou seja, cidadão somente é aquele que pode exercer o direito de votar e de ser votado. É o que nós devemos compreender para cá, tá bom? Então, a legitimidade ativa, ou seja, a capacidade de ser autor, é exclusiva deste chamado por cidadão. E cidadão não é a mesma coisa que brasileiro não, tá? Por favor. Cidadão é aquele que está no exercício dos direitos políticos. Esse é o tal do cidadão. O cidadão é aquele que está no exercício dos direitos políticos. Portanto, devemos entender desta maneira, tá bom? Eu não posso dizer que qualquer pessoa pode ser considerada como cidadã. Cidadã somente é aquela que está no exercício dos direitos políticos, beleza? Bom, aqui na questão foi tudo perfeito. Olha, a ação constitucional que tem o cidadão, beleza. Além disso, falou da finalidade, que é de anular ato lesivo. Bom, então encontrou aqui a ação popular como remédio constitucional na forma do artigo 5º, inciso 73. Bem interessante essa questão, tá isso? Bom, então marca aí o item D de dado como nosso gabarito. E eu passo em frente com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá a nossa quarta questão, ó. João, servidor público municipal, teve conhecimento que a Constituição da República de 88 tinha assegurado determinado direito estatutário aos servidores, tudo bem, mas condicionava o seu exercício à edição de uma lei que o regulamentasse. Apesar de decorridos muitos anos desde a promulgação da Constituição, a lei não foi editada, omissão que torna inviável o exercício dos seus direitos. À luz da sistemática constitucional e da narrativa acima, o instrumento passível de ser utilizado por João para a tutela de seus interesses qual é? É o mandado de segurança, é o mandado de junção, é a reclamação constitucional, é o habeas data? Bom, pessoal, aqui basta observar a finalidade. Qual é aquele remédio constitucional que visa questionar a falta de uma norma regulamentadora, ou seja, a falta de uma lei que prejudica um direito constitucional, hein? O nome desse remédio constitucional é mandado de injunção. Então, o que nós devemos destacar aqui é que o gabarito é o item B de bola. A gente vai falar aqui sobre o mandado de injunção. Para quem não sabe, mandado de injunção se encontra lá no artigo 5º, inciso
72 da nossa Constituição Federal, tá bom? Na verdade, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71. Beleza, 72 é o habeas data. Para que serve o mandado de junção? Mandado de junção, ele tem a finalidade, tá? Eu vou colocar aqui em outras palavras, de arguir, de questionar, arguir a falta de norma regulamentadora. A falta de norma regulamentadora. O que seria uma norma regulamentadora? Seria uma lei, tá bom? É questionar a falta de uma norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. Que prejudique direito constitucional. E quando a gente fala em prejudicar direito constitucional, a gente está se referindo a quê? A gente está se referindo, pessoal, à falta dessa norma regulamentadora que acaba tornando inviável o direito constitucional. É por isso que nós temos por gabarito nessa questão o mandado de junção, na forma do artigo 5º, inciso 71, tá bom? Geralmente, mandado de junção, quando cobrado em prova, é de forma bem literal mesmo, pessoal, bem de acordo com aquela fundamentação constitucional. Então, se tratou aí de um caso em que João quer exercer um direito constitucional e para o exercício desse direito ele precisa de uma lei e essa lei falta, olha, o direito está prejudicado. Qual é o remédio que nós devemos utilizar? Mandado de junção. É essa a ideia, tá bom? Mandado de junção é aquele remédio constitucional aplicável para juntar a teoria à prática. É tanto que o nome injunção vem disso. É o seguinte, a nossa Constituição traz um direito teórico, deve ser garantido. Mas para que ele seja na prática garantido, ele precisa da lei. Então a injunção, a junção aí desses dois gera a efetividade dos direitos. Esse é o mandado de junção. Mandado de segurança não seria, porque o mandado de segurança ele visa questionar, visa o quê? Proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Reclamação constitucional nem remédio constitucional é. Reclamação constitucional é uma ação autônoma que visa ali resguardar a competência do Supremo Tribunal Federal ou do STJ e também para questionar afrontas a súmulas vinculantes. Mas não tem nada a ver aqui para o nosso conteúdo não, tá bom? E o habeas data não seria, por quê? Porque o habeas data ele visa conhecer, retificar ou ampliar informações pessoais. Não é o caso da questão. Por isso que nos sobrou o item B de bola, como gabarito da nossa quarta questão. É o mandado de junção que nós devemos utilizar na forma do inciso 71. Eu passo com vocês agora para a nossa quinta e última questão, tá, pessoal? Mas antes disso, só lembrando, para você que está nos assistindo e ainda não deixou seu like, ainda dá tempo, tá? Deixa aí seu like, por favor. Clique em inscrever-se caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho das notificações. É importante que você esteja sempre presente aqui no nosso canal. Como eu disse no começo, a gente está fornecendo essa aula de forma gratuita. E a única coisa que a gente pede em troca é que você deixe seu like, que você se inscreva, que você assine as notificações, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, que você também deixe seu comentário aí. Diz aí, tá gostando da nossa aula? Deixa aí seu comentário, tá? Se você quer mais aulas aqui nesse canal, deixa aí seu comentário também pedindo por mais aulas. Enfim, dê sua sugestão, dê seu feedback aí sobre o nosso canal, beleza? Bom, vamos aqui para a nossa quinta e última questão a ser tratada neste vídeo. Questão esta que vai envolver a organização do Estado. Olha lá, ó, a federação dota seus membros de tríplice capacidade. A saber, bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de federação, a gente encontra nela o que nós chamamos por forma de Estado. A Federação Brasileira é a nossa forma de Estado. E a nossa forma de Estado federativa, ela é caracterizada, pessoal, pelo quê? Ela é caracterizada pela chamada descentralização política. Como assim descentralização política? Ela é caracterizada pela ideia de que o poder político ele é descentralizado, ele não está concentrado nas mãos de apenas um ente federativo. A gente vai entender que existe aqui na Federação Brasileira a divisão do poder político entre entes que nós chamamos de entes autônomos. E aí eu me pergunto, pessoal, o que seria um ente autônomo? Ente autônomo é aquele ente dotado do que nós chamamos por autonomia, dotado das capacidades, a saber, de autogoverno, de autoadministração e de auto-organização. É o que a gente vai encontrar para cá, tá bom, pessoal? E tem alguns autores que dizem até que tem uma quarta finalidade, que é a capacidade de autolegislação. Mas, enfim, o que é que acontece? Isso é a federação. E antes da gente analisar a nossa questão,
vale a gente lembrar também quais são os entes federativos que compõem a nossa federação. Quais são os entes federativos existentes no Brasil, pessoal? Nós temos 4 entes federativos. Serão quais? Serão a União, vou colocar aqui para vocês, a União, os estados, além da União e dos estados, também encontraremos o Distrito Federal, o DF, e os municípios. Cada um deles dotado de quê, hein? De autonomia. Vou até repetir para vocês essa palavra aqui. Eles são dotados de autonomia. E para você lembrar e nunca mais esquecer, a autonomia, pessoal, ela é dividida em algumas subcapacidades. Capacidades estas de autogoverno, ou seja, cada ente desse da federação vai ter seu próprio governo. Não é assim que funciona? A União tem um presidente da República que exerce o autogoverno por ela, nos estados os governadores, no Distrito Federal um governador e nos municípios nós temos os prefeitos. Isso é capacidade de autogoverno. Além da capacidade de autogoverno, também encontraremos a capacidade de autoadministração. O que seria a capacidade de autoadministração? Seria a noção simples de que cada ente federativo desse tem seus próprios entes e entidades administrativas, tem seus próprios órgãos administrativos, enfim, capacidade de autoadministração se extrai daí. Além da capacidade de autoadministração, também encontramos a capacidade de auto-organização. E o que seria a capacidade de auto-organização? Seria a capacidade que os entes federativos têm de criarem suas próprias normas organizatórias. Só para você entender, a Constituição Federal, esta que nós estudamos aqui, é a norma organizatória da União. A União é organizada pela Constituição Federal. Nos estados, nós temos constituições estaduais. Já no Distrito Federal e nos municípios, nós não encontramos constituições, tá? Nós encontramos leis orgânicas. E para você que vai fazer um concurso público para a Guarda Municipal, vale a pena lembrar, município não é regido por Constituição Municipal, porque isso não existe. Ele é regido por uma lei orgânica, tá bom? Essa é uma capacidade interessante, capacidade de auto-organização. Eu costumo determinar, pessoal, que existe ainda uma outra capacidade, embora a questão só falou de uma tríplice capacidade. A gente também pode entender que existe a capacidade de autolegislação. A autolegislação é a capacidade que cada ente da federação tem de criar suas próprias leis. E a gente sabe que existem leis federais, que são as leis da União, leis estaduais, que são as dos estados, leis distritais, que são as do Distrito Federal, e leis municipais, que são as dos municípios, tá bom? E por isso capacidade de autolegislação para cá. E aí agora eu quero buscar com vocês o gabarito da nossa questão. Ficou fácil, né? Ó, olha lá o item A. Auto-organização. Tem essa característica, pessoal, essa capacidade? Tem sim. Beleza. Autonormatização. Não, tá? Não tem capacidade de autonormatização, não. E autogoverno? Teria, beleza? Então tá falso aí o item A, porque autonormatização isso não existe. Autogoverno? Beleza, tem essa capacidade. Autoadministração tem essa capacidade, pessoal? Também tem essa capacidade, né? E por uma questão de português, ó, não era para estar aqui separado a autoadministração, não, hein? O examinador aí errou. Mas beleza. E autofinanciamento? Não, tá, pessoal? Não tem capacidade de autofinanciamento indicada, não. Olha lá o item C. Auto-organização, beleza, autogoverno e autoadministração. Bom, aqui nós encontramos o gabarito da nossa questão. É o item C de casa, já pode marcá-lo. E olha o item D. Auto-organização, tranquilo. Autonormatização está falso e automanutenção também está falso. Por isso nos sobrou o item C de casa para cá. Então, capacidade de autonomia é a capacidade conferida aos entes federativos. Cuidado, tá? É muito comum em prova afirmar que os entes federativos, União, Estados, DF e municípios, são dotados de soberania. Nada disso. Eles são dotados de autonomia. A soberania é capacidade exclusiva da União. Desculpa, pessoal, da República Federativa do Brasil. A União somente é dotada de autonomia. República Federativa do Brasil, sim, que é dotada de soberania. O que é a República Federativa do Brasil? É o nosso país. E o nosso país é um somatório de União, de estados, de Distrito Federal, mais municípios. Somando tudo, dá a República Federativa do Brasil. Beleza? Então não confunda, por favor, esse ponto, pois é muito importante. Então, pessoal, tá aí essa consideração. O item C de casa é o gabarito da nossa quinta questão. E eu passo em frente com vocês aqui para mais uma vez deixar à sua disposição meu Instagram, @profSamuelMarques.
Caso você tenha alguma dúvida lá sobre a nossa matéria, caso você queira acompanhar quando eu estarei novamente aqui no canal da Implacável Concursos, me acompanha lá que eu divulgo todas essas informações, tá bom? Manda uma mensagem lá no meu direct caso tenha alguma dúvida. E antes da gente encerrar, eu também quero fazer um convite para você. Olha, eu tenho um canal no YouTube em que eu também disponibilizo aulas gratuitas. O meu canal é youtube.com/, professor Samuel Marques. Se você colocar assim no link lá do seu computador, você vai encontrar, tá bom? Então, se você colocar no buscador Professor Samuel Marques, você também vai encontrar o meu canal, Professor Samuel Marques. Lá, pessoal, eu tenho um projeto voltado diretamente a você que faz o concurso para guarda municipal. É um projeto gratuito, tá bom? Assim como aqui nas aulas da Implacável Concurso. É um projeto que eu faço lá no mesmo intuito que a Implacável Concurso faz aqui, de democratizar o acesso ao ensino. E a ideia qual é, tá? Toda quarta-feira eu tenho um projeto chamado de Operação Farda Azul Marinho, porque é voltado para vocês, guardas municipais, em que eu disponibilizo aulas gratuitas como esta daqui, de resolução de exercícios, em que a gente faz uma boa revisão sobre os assuntos de direito constitucional e também de direitos humanos para guardas municipais, beleza? No mais, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu peço para você que está nos assistindo até agora, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário se você gostou dessa aula, tá bom? E a gente se encontra em uma outra oportunidade aqui no canal da Implacável Concurso. Um forte abraço e até mais.